Bom, pessoal, mais uma página nesse diário de bordo. Consegui abrir a fontezinha, que no caso, infelizmente, bom, consegui abri-la, ela estava colada. A técnica de colagem aqui era relativamente comum nessa época. Mais modernas, fontes mais modernas, eles tinham uma cola não, digo, eles meio que soldavam plástico, uma parte na outra. Quando está colado, infelizmente tem um pouquinho de dano aqui, mas quando está colado você consegue esquentar a lateral. Essa aqui não ajudou muito, mas às vezes quando tem cola, você consegue esquentar a lateral e, e destacar e tentar separar aqui como eu fiz, né? Separar na marra, né? Então esse lado aqui está bem melhor, não está tão grave, mas esse outro lado que foi onde eu comecei está um pouquinho piorado, né? Mas felizmente não arrebentou tanto, então dá para montar a caixa de novo, manter a fonte aí, depois de consertá-la, né? Um outro aspecto interessante também é que, bom, caixa injetada, né? Plástico e tal, ABS, e a fonte parece estar em excelente estado, tá? Isso aqui não liga não, pode ser um pouco de aquecimento, só um pouco de óleo, mas nada de grave, mas tudo com plástico, termoplástico, então é extremamente bem montado aqui. Agora, detalhes interessantes são os seguintes: eu não sei exatamente o que pode estar errado com a fonte. Tem um 339 ali da National, produto da Texas, e o integrado da National vai entender. Enfim, uma das coisas interessantes que eu notei de imediato, de prima, foi que quando eu abri, eu, sem saber, sem olhar, sem sequer, nos primeiros instantes, eu já sei que tem problema de capacitor. Por quê? Não só a visão, a audição e o tato ajudam no reparo de equipamentos, mas também o olfato. Tava um cheirinho, aquele cheirinho de peixe característico de capacitor de eletrólito, de capacitor aqui. Tomara que essas porcarias não tenham destruído e dissolvido a placa. Eu não estou vendo nenhum dano assim, realmente muito mal não. Mas, enfim, tá aí. Essa é a plaquinha, capacitor de excelente qualidade Nichicon. Evidentemente que eu vou ter que dar uma revisada em todos, tirar essa placa aqui, o grande dissipador bonitão aqui, com provavelmente os diodos e os transistores, né, chaveadores. Aqui a saída, esse aqui é o terminal de saída aqui, fios de bastante calibre, então muito interessantes aí. Tô vendo aqui, coisa curiosa, né, um SMDzinho aqui, provavelmente um controlador da Motorola. Tem que ver aqui se é, eu não estou conseguindo enxergar, mas está com carinha de ser aquele tipo de controlador que todo mundo usa. Esqueci o código agora, enfim, depois eu vejo. Bom, amplificador operacional, um comparador na realidade 339. Tem outro carinha aqui, não sei se é um chaveador na parte de alta, teria que ver também. Parece ser um C28 alguma coisa da Unitrode, que a Texas anos depois comprou. Um bichinho aqui, alguns móveis aqui de proteção, enfim, uma fonte relativamente comum, mas bastante integrada, e ainda para essa época aqui era uma fonte relativamente avançada, tá? Porque notebooks eram o que de fino havia aí, né? No mercado, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo retirar ela, só para dar uma olhadinha no outro lado, né? Eu nem tentei tirá-la. Ui, caramba. Bom, enfim, vamos ter um belo número de série aqui. Acho que será possível que colaram até o negócio, de repente colaram até o negócio, que eu vou ter um trabalhinho para retirar isso aqui. Enfim, vou ter que acabar retirando. Mas tá aí, fontezinha, um adaptador AC, DC com carregador de baterias para o Travelmate. Bom, tá aqui a fonte reformada, aqui com a tampa dela e naturalmente com as falhas, né, como eu havia comentado, as falhas da abertura. Mas tá aí, eu efetivamente deu um trabalho, os capacitores, a destruição não, digo,
os eletrólitos estavam muito ruins, estavam depositados, muita mineralização, muita sujeira na realidade em torno dos componentes, principalmente do outro lado dessa placa, que tem muitos SMDs, né, muitos resistores, capacitores, etc. E então toda essa mineralização ficou lá do outro lado. Eu tive que limpar isso tudo bastante com álcool, etc. Eu tive que limpar esse conector também de entrada, estava muito sujo aí. E tive que usar os capacitores. No final das contas, os capacitores eletrolíticos não me foram tão graves problemas, à exceção desses dois aqui. Esses dois aqui de baixo, na realidade todos os capacitores aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, são capacitores de 220 micro. Eu não tinha no meu estoque, eles eram 220 micro por 35 volts e eram altos, então esses capacitores são 220 micro por 50 volts, que eram os que eu tinha, só que eles são mais baixinhos, então eles são mais gordos. Então na realidade aqui não houve problema nesse ponto, e nesse ponto aqui até que não houve tanto problema, aqui obviamente que não, mas aqui a presença do diodo do freewheeling aqui da saída da fonte chaveada e esses dois capacitores aqui amontoados também com esse conector me apresentaram problema. Estão me apresentando problema na realidade, tá? Eu não consigo necessariamente fechar a caixa de maneira correta. Então talvez eu tenha que arrumar aí uns capacitores um pouco menores para encaixar nessas posições aqui. Os outros não, estão todos ok. Os capacitores de 10 micro lá no cantinho estão ok também. Todos eles eu acabei usando, todos os capacitores eram 25 ou 35 volts. Eu acabei usando um step up aí, o de 47 por 50, o de 22 por 50 também, todos eles porque a dimensão era pequena e era o que eu tinha aí no estoque. Então obviamente eu não vou comprar um capacitor só para ser exato em termos de tensão. O outro capacitor aqui que eu tive um pouco de problema não, mas eu acabei usando um capacitor diferente, foi esse grande capacitor tanque aqui, que era um capacitor originalmente de 2.700 micro por 35 volts. 2.700 micro é um valor extremamente incomum, tá? Eu tinha 3.300 microfarads por 35 volts, tamanho idêntico, aí foi 3.300 mesmo. Esses capacitores grandes, tanque, não fazem tanta diferença não. Esses outros capacitorzinhos aqui levam umas pauladas, normalmente levam umas pauladas maiores em termos de são mais chatinhos por causa do chaveador. Esse tipo de capacitor grandão aqui não é tão grave não. E obviamente o capacitor principal, o tanque principal de alta tensão, que eu também tive problema, era um capacitor não muito, quer dizer, não era muito raro, tá? Era um capacitor de 68 por 400 volts. Eu olhei no meu estoque aí e eu achei esse de 100 micro por 400 volts em excelente estado. Isso aqui era parte de um circuito, tem até o selo aqui do circuito. Era parte de uma fonte de um equipamento que foi raramente utilizado, é um desses equipamentos novos que eu desmontei por aí. Então, certamente o capacitor tem condições muito boas. E esses capacitores grandes, tanque aqui de 100 micro para 68, não tem muito problema não. Eu tinha 22 micro por 400 volts, mas aí a diferença para 68 é muito grande, eu preferi botar o de 100 micro mesmo, usado, mas eu sei que está em excelentes condições, está bem novinho aí. Enfim, e ele é um capacitor de marca, tá? Então todos eles, na realidade, afinal das contas, todos eles são ou Rubicon ou Matsushita, e então eles estão de excelente tamanho, e todos eles são 105 graus Celsius também. Naturalmente que essa fonte não vai ser utilizada como foi utilizada originalmente, ela não vai ter os grandes horas, provavelmente, de uso, mas então tá tudo aí tranquilinho. E, obviamente, que vão fazer o testezinho, tá? O resto aqui, não cheguei a testar, mas deu muito trabalho, eu tive que limpar muita coisa aqui, tinha muito sedimento do capacitor escorrido para esse lado de cá, que era uma coisa muito louca. Talvez a fonte tenha ficado em pé assim, tudo que escorreu dos capacitores foi escorrendo para esse lado de cá, então estava realmente de péssimo estado. E aqui, como eu havia comentado, a caixinha não fecha muito bem por causa da pressão que os capacitores de 220 exercem sobre esse conector, puxando ele um pouco para fora. Ele está bem conectado, mas naturalmente que a caixinha, idealmente a caixinha tem que fechar, só para, mesmo que tenha os probleminhas aqui, idealmente ela tem que fechar, porque, enfim, segurança inclusive, nada aqui tem muito problema de tocar de bobeira, exceção, obviamente, que esses terminaizinhos aqui, mas isso aí obviamente que eu vou tomar um cuidado. O chassi aqui é todo aterrado, essa partezinha é toda aterrada, então não é muito
é extremamente grave não. Então vamos dar uma ligadinha, vamos ver que bicho que dá. Só mais um detalhe aqui do que eu queria mostrar, o estado geral dos capacitores aqui. O grande filtro aqui de 2.700 por 35 estava vazando aqui no cantinho, dá para notar um pouquinho molhado aqui nessa ponta. Tá, então já estava começando a vazar, mas ele não fez realmente muito estrago não. O capacitor tanque principal realmente não tinha sinais de vazamento nenhum, tá? Ele está um pouco inchadinho aqui, provavelmente por causa da temperatura. Então o selo dele, né, enfim, a borrachinha que segura o eletrólito não estava tão mal aqui. Dois pequenininhos aqui de 10 micro. Esses pequenininhos de 10 micro aqui não estavam maus, tá? São os de 10 micro por 25 volts, se não me engano, 25 volts, eu botei de 50. Mas esses capacitorzinhos aqui não estavam nada maus. Curioso, esses aqui são de 85 graus Celsius, os outros são de 105. Esse outro capacitor aqui da Nichicon, laranjinha, parece da Siemens, eu tenho os capacitorzinhos dessa cor, também 47 ou 25, ele também não estava em mau estado não, realmente não apresentou nada. O de 22 estava um pouco, parecia ter um pouco de coisas espalhada no fundo, ou não era o de 22 não, nenhum desses capacitorzinhos pequenininhos estava realmente ruim, curiosamente então mesmo, todos os de 25, de 85 graus Celsius estavam bons. Os de 220 estavam uma lástima. Todos os de 220 microfarads por 35 volts estavam absolutamente destruídos e foram esses que causaram o maior estrago. Provavelmente porque eles levavam os maiores picos de tensão da saída do chaveador. Enfim, tá aí trocados. Eu nem vou fazer o teste. Os 220 e esse daqui já não são nada confiáveis. Os outros pequenininhos provavelmente não sei qual é o estado deles, mas eles não são confiáveis de qualquer maneira. Esse aqui talvez pudesse ser o menos pior dessa história toda. Mas como provavelmente foi submetido a altas temperaturas ao longo desses anos todos, vai tudo ir pro lata do lixo. Bom, computador aqui conectado, tá aqui o LEDzinho amarelo, amarelo não, verde aceso, indicando que o computador está conectado locked and load. Vamos lá? Beleza. Um outro aspecto interessante é que aqui agora, eu havia comentado isso, a luzinha de turbo está acesa, ou seja, o computador, ele agora, como a fonte está ligada, ele efetivamente está apresentando uma boa tensão, né? Então ele não está entrando em modo de baixa, como digo, de economia de energia, né? Então na realidade está rodando aí bem mais rápido, tá? Dá para notar o bootstrap, dá para notar que está bem mais rapidinho, que agora ele está rodando em toda a sua glória em 25 MHz. Vou fazer mais um testezinho aí de transferência de arquivos, porque obviamente que o flop eu havia mostrado, o flop não está funcionando. Eu vou fazer aí um testezinho de transferência de arquivos só para ver se funciona entre a maquininha Linux e essa daqui.